Olá, eu sou o pastor Evaldo Braga e este é o canal A Verdade Vos Libertará. Antes de mais nada, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, vai estar ajudando muito esse canal a crescer. E também deixar aquele like legal para que o nosso canal continue crescendo. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para cada vídeo novo você possa também ser notificado pelo canal. Porque este é o meu, é o seu, é o nosso canal, A Verdade Vos Libertará. Querido, adentrando aqui ao assunto de hoje, confesso que não é um assunto que me agrada muito, não é um assunto que me deixa muito feliz, né? Porque se trata de política, e política não é um assunto que realmente eu gosto muito de estar me expressando, de estar falando. Mas, porém, achei necessário fazer este vídeo com alguns esclarecimentos. Adentrando aqui o assunto, né? Eu quero falar com três grupos de pessoas distintos, né? O primeiro grupo de pessoas que eu quero estar falando é com os cristãos em geral. O segundo grupo de pessoas que eu quero estar falando são com os cristãos políticos, aqueles que almejam a ter um cargo na política ou aqueles que já fazem parte da política. E por último, eu quero estar falando com os pastores e líderes, ok? Então, vamos lá para o nosso vídeo. O primeiro grupo aqui, né, cristãos em geral, cristãos de um modo geral, né, eu quero estar falando com vocês e mais a respeito, né, dessa discussão que tem na internet, tem nas redes sociais, e eu fico observando que crentes, pessoas evangélicas, pessoas de Deus, discutindo, agredindo-se e ofendendo umas às outras, né? Olha, independente do seu partido, independente se você é afiliado a algum partido, independente se você é de direita ou você é de esquerda, né? O mais importante, querido, é você respeitar a opinião do seu próximo. Respeitar o que o seu próximo pensa, o que o seu irmão pensa, né? Porque antes de mais nada, antes de político, de partido político, vocês são irmãos em Cristo Jesus, ok? E o que eu vejo aí, irmãos, é uma ofensa, uma falta de respeito pela opinião do seu irmão, pela opinião do seu próximo. Querido, nós estamos num país livre, um país onde todos podem opinar. Isso se chama democracia, liberdade de expressão. Então, se o seu irmão tem uma opinião diferente que a sua, não é por isso que ele vai deixar de ser seu irmão. Não é por isso que ele vai deixar de ser seu amigo. E eu vejo pessoas perdendo amizade, pessoas se ofendendo por causa de política. E outra coisa, cristão falando palavras de baixo calão, xingamentos, né? Palavras que eu até neste vídeo, né, não tenho coragem de falar. Eu vou falar aqui algumas por cima, que dá para me expressar. Burros, ignorantes, ofendendo o seu irmão de palavras assim. E também compartilhando postagem, né, com palavras de baixo calão. Às vezes a pessoa não fala, né, mas ela compartilha de palavras, postagem com palavras de baixo calão. Então tome cuidado com aquilo que você está compartilhando, que não condizem com a ética cristã, que não condizem com o comportamento cristão. Então, isso eu estou falando aqui para os cristãos de um modo geral, em todos os cristãos, independente do seu cargo na igreja, independente se você é da igreja A, se você é da igreja B, qual igreja que você é. Eu estou aqui falando
independente do seu partido, independente da sua posição, ok? O segundo grupo que eu quero estar aqui abordando, né, quero estar aqui falando com você, são um grupo de cristãos que são políticos. É pecado um cristão fazer parte da política? É pecado alguém se envolver com política? Claro que não, irmãos. Alguém tem que estar lá fazendo as leis. Alguém tem que ir lá legislar. Alguém tem que ir lá e fazer parte do executivo. E isso é preferível que um cristão vá lá, que entenda as posições da igreja, que entenda o posicionamento da igreja. É muito melhor. Mas qual é o problema de tudo isso? É que o cristão político, ele tem que entrar lá na política para fazer a diferença. Mas o que está acontecendo? Nós votamos no irmão cristão, nós votamos em alguém que é cristão, para ele ir lá ser diferente, ser luz, em meio às trevas. Ele acaba se corrompendo, acaba dando mau testemunho, acaba colocando o nome da igreja na lama. Então, você pode ser político? Pode, mas vá lá e faça a diferença. Dê testemunho de cristão. Quando você chega lá, mostre as suas qualidades cristãs, reflita o caráter de Deus, porque lá é uma ótima oportunidade para você evangelizar. As pessoas dizem, olha, fulano tem esse posicionamento tal, porque é cristão. Então, o que acontece? Você que pretende seguir uma carreira política, você que pretende disputar um cargo político e é cristão, tudo bem. Mas o que você prometer para os seus eleitores, cumpra. Não seja mentiroso. Quando você chegar lá, não dê mau testemunho. Então, querido, não tem problema algum eu ser cristão, ser político, porém tenho que fazer a diferença, né? Infelizmente, a maioria, vou dizer a maioria, não vou generalizar, mas vou dizer a maioria, tem nos decepcionado. Pastores na política, crentes na política, nós falamos, vai nos representar, e não tem nos representado em absolutamente nada. Tem só dado mau testemunho. E uma outra questão que eu quero abordar para você que é cristão político, você que pretende seguir uma carreira política, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Porque para entrar lá, você tem que estar com a tua vida correta com Deus. Será que você vai conseguir resistir às armadilhas da política? Será que você vai resistir os convites da política? Será que se alguém chegar lá com uma mala de propina para você, você vai não dizer, olha, muito obrigado, Deus abençoe, mas eu sou cristão, não posso aceitar? Ou será que você vai crescer o olho, meu Deus, me perdoe, Deus, tal, como vimos aí em algumas filmagens, né? A pessoa recebia propina e até agradecia a Deus. Vamos agradecer. Não, uma pura hipocrisia. Hipocrisia. Então, será que você está pronto para entrar lá e resistir às armadilhas da política? Então, pense bem nisto. Outra coisa, você que é cristão pretendente à política, saiba de uma coisa, que você vai governar, ou você vai legislar, não só para a igreja, não só para a crente. Você vai legislar e governar, exercer a sua função política para católico, para umbandista, para macumbeiro, para feiticeiro,
para todas as religiões desse país. Você vai exercer a função para branco, para negro, para índio, para homossexual, para heterossexual, para todos. Você não pode entrar lá, privilegiar, não, eu vou legislar só para você, sou deputado dos crentes, sou deputado dos evangélicos. Não. Sabe que se você vai estar lá, você está a cargo da nação, você vai defender a nação. E será que você está pronto para quando chegar na tua mesa uma lei que diz respeito a grupos de pessoas que você não faz parte da sua convivência, você está pronto para analisar com olhos políticos? Ou será que na hora você vai entrar e ver com os olhos da religião, da religiosidade, né? Então, querido, você tem que saber também que você vai voltar os orçamentos que vão para festas católicas, para festas espíritas, orçamentos que vão privilegiar grupos que não é o seu grupo religioso. E será que você está pronto? Parece que você se preparou para isso? Então, querido, você que é cristão e pretende o cargo político, pense bem nisto. E saiba que quando você estiver lá, você não vai legislar só para cristão. Você não vai legislar só para crente. Você vai legislar para a nação. Você está a serviço da nação, ok? Eu quero falar aqui também, há um terceiro grupo de pessoas, que são pastores e líderes, formadores de opinião. Tem dois grupos, tem aqueles que são contra a política e tem aqueles que são pró a política. Tem aqueles que abominam a política, a igreja não tem que se envolver em política, e tem aquele que aceita a política, que são a favor que a igreja também se envolva em assuntos políticos, né? Na questão, aqueles que são contra, a maioria diz a política é do diabo. Ou seja, já está entregando o país, a política na mão de Satanás. Já está dando para o diabo a política. É do diabo, pronto, já acabou. Então essas pessoas que são contra a política, eu pergunto, quem é que vai fazer as leis do país? Ou seja, se a política é do diabo, alguém tem que estar lá. Ou seja, você prefere que alguém faça o trabalho sujo por você? Você acha que é sujo, você não quer sujar suas mãos, então você diz, não, é do diabo, então alguém vai lá fazer, uma outra pessoa, ou outro grupo religioso, ou seja, alguém vai ter que fazer. Então é uma coisa incoerente. É uma coisa, a política é o mal, tá uma corrupção que tá, não é para ser. Mas alguém tem que estar lá. Então é preferível que seja um irmão da igreja, que seja um pastor, um membro que entenda a situação. Quem é que vai votar as leis? Ou seja, para você ter uma igreja, para você estar hoje aí com uma igreja, alguém teve que votar uma constituinte, uma constituição, fazer leis para que a sua igreja fosse uma igreja regular. Então você que é contra está usufruindo de algo que você mesmo está dizendo que é do diabo. É incoerente. É o mal, por isso pode até ser o mal, mas é um mal necessário. Alguém tem que estar lá. Então você diz que é do diabo, não pode, é contra, mas usufrui. Então pense nisso. E tem também um segundo grupo de pessoas que são pró. São pastores liberais,
pastores que aceitam política no seio da igreja e que acham que isso é algo absolutamente normal. Eu até entendo, é legal, é liberdade, sim, alguém tem que fazer lei. Mas só que, ultimamente, os pastores têm se envolvido demasiadamente sobre política. E tem transformado os púlpitos das igrejas em verdadeiros palanques políticos. Então você, querido, que é a favor, tem que saber também diferenciar qual é a hora do político falar, aonde que ele deve falar e qual o apoio que você está dando a esse político, ok? Eu sou liberal, não sou contra a política, mas só que daí um político chega, você coloca ele lá no púlpito, coloca ele lá no altar, ele dá o microfone para ele falar, expressar, até para o culto, reverencia, não sei o que lá, blá 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 blá, como se fosse um Deus. Não, culto é a Deus, é prestação de louvor a Deus, é dado a Deus. Todo elemento fora de adoração, ou seja, além de adoração a Deus, são algo alheio ao culto racional, ok? Então, tome muito cuidado com isto. E outra coisa, irmãos, a política brasileira tem tantos políticos corruptos, porque nós não temos formados pessoas de caráter. Às vezes as pessoas vivem líderes criticando isso e aquilo, né? Não é do partido dele, ele critica, não é do partido dele, começa a fazer esse jogo político e fulano é isso, fulano é corrupto. Mas os pastores estão encarregados de formar pessoas de caráter. Então, se você quer lá em cima alguém de caráter, forme alguém de caráter na sua igreja. Você quer falar de política na sua igreja? Não precisa ser eleição, não precisa ter um político. Tira um dia da semana e fale sobre política na sua igreja. Forme pessoas para que tenhamos bons políticos, pessoas políticas, crentes políticos. Além dos pastores não formar cristãos de caráter, a corrupção já começa na igreja. O político vem, já oferece isso, oferece aquilo para o pastor, ele aceita aquele dinheiro, aceita aquele valor, aquele favor, para em troca de apoio. Já começa a barganha aqui, já começa o negócio, a corrupção começa aí. O pastor, o líder, o formador, era para influenciar esse político e não ser influenciado por esse político. Agora imagina só, o político chega, lhe oferece algo e você aceita. E quando ele estiver lá, ele vai continuar fazendo maracutaia, continuar fazendo conchavo. Olha lá, se o pastor aceitou e não tem problema, então eu vou fazer um acordo com o partido tal, com esse, com aquele. Em vez de nós formarmos pessoas de caráter, estamos ensinando, dando uma aula de corrupção. A pessoa, quando eu for eleito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou para a sua igreja. Ou seja, irmãos, votar é um direito civil, é um direito de cada cidadão. Você vota não porque esse ou aquilo vai te favorecer, não, porque a nação será favorecida, porque isso é um direito civil. Mas pessoal, vou votar nele porque a minha igreja está ilegal e ele vai me ajudar com a igreja, vai fazer com que o projeto que eu tenho do terreno ilegal, da construção ilegal da minha igreja, quando chega lá na Câmara, passe, ele vai dar um jeito. Ou seja, a sua igreja está ilegal, o terreno já está ilegal e você
em vez de consertar isso, arrumar isso, você vai votar em alguém que vai lhe fazer um favor e vai continuar na ilegalidade. Quando que você, pastor, era para estar formando pessoas de caráter, ensinando ele a ser aquele caráter? Não, irmão. Nós vamos votar em você porque você é uma pessoa idônea. Eu estou vendo em você que você é uma pessoa de caráter. E quando você estiver lá na política, você vai nos representar, eu tenho certeza, vai representar a igreja. Mas não, já vai dando aula de corrupção. Falou, ok, eu voto em você, quanto que você me dá, o que você pode fazer? Porque o fulano de tal ofereceu isso para a igreja. Eu posso apoiar o cicrano, eu posso apoiar... A minha igreja tem tantos mil membros. O que você pode fazer por ela? Porque cicrano, olha, candidato tal ofereceu isto, candidato tal pagou isto. Ou seja, pastores, líderes, formadores de opinião, em vez de formar pessoas com caráter, estão formando corruptos, estão ensinando pessoas a ser corruptas e colocando lá em cima pessoas corruptas. Então, querido, preste bem atenção nisto. Encerrando, política, irmãos, é algo necessário, alguém tem que estar lá, mas que seja alguém preparado. Na hora de você escolher o teu voto, na hora de você votar, na hora de você apoiar alguém, apoie alguém honesto, apoie alguém que você conhece. E eu não quero fazer campanha para ninguém, não sou a favor de ninguém, não faço política para ninguém. Estamos aqui, eu estou aqui esclarecendo ao povo de Deus um assunto que eu não gosto de falar, não gosto de estar me expressando, mas se torna necessário no atual cenário brasileiro, ok? Deus abençoe. Este foi mais um vídeo do canal A Verdade Vos Libertará. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal A Verdade Vos Libertará.